E eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Essa é a pergunta da revolta, essa é a pergunta do maligno, essa é a pergunta daquele que não quer se converter e começa a perseguir o Cristo. E qual foi a resposta a esse grito humano envolto de veneno diabólico? Tocar e destruir o homem desde a sua concepção. Quando o homem tem raiva de Deus e querem atentar contra Jesus, percebendo que não consegue tocar em Jesus, toca no homem, no corpo do homem, marcando o homem com sinais, tirando a imagem e semelhança de Deus. Como é a tatuagem, segundo Beato Alexandre, é uma fúria contra Deus. Já que o demônio não consegue fazer com que o corpo de Cristo seja manchado e impuro, ele vai tocar no corpo do homem. Um outro atentado contra Jesus é aquilo que o Padre Pio diz a respeito do anticoncepcional, que subiu da terra, subiu para a terra direto do inferno. Um atentado contra o corpo de Cristo, contra o corpo da criança, fazendo do útero da mulher um lugar que era para ser lugar de bênção, de geração de vida, um sepulcro, um cemitério de crianças que não nasceram. O Padre Júlio Maria, na sua carta Mães que Matam Seus Filhos, ele escreve: existe 3 maneiras de matar. A primeira é quando a criança já está grande. A segunda, no ventre da mãe, praticando o aborto. E a terceira, impedindo uma criança de nascer. O uso do anticoncepcional. Esses atentados contra Jesus, tocando na pureza das crianças, como nós vemos hoje essas músicas. Esses pais irresponsáveis, delinquentes que permitem que suas crianças escutem esses funk, essas batidas, esses proibidão, essa sofrência, essas enxurrada de pornografia que é derramada sobre o olhar dos pequeninos. Um atentado contra Cristo. Essas mães que vestem suas filhas como prostitutas, que gravam vídeo de suas filhas dançando na mais tenra idade. Isso é um atentado contra Cristo. E tantas coisas que vão acontecendo hoje, meu irmão, cada vez mais cedo, os adolescentes experimentando bebida e dentro de casa. Cada vez mais cedo essas crianças indo para as baladas, às madrugadas, aonde São João Maria Vianney dizia que quando uma pessoa entra no baile, o seu anjo da guarda fica na porta e quem acompanha é um demônio. E vão para essas madrugadas e vão para essas noitadas se acabar, perder a sua virgindade, perder a sua pureza, perder o seu amor próprio, se entregando, experimentando o contato ali com pessoas do mesmo sexo, com pessoas de outro sexo, aonde o pudor, aonde a modéstia, elas são pisoteadas e não fazem parte desse âmbito. Tudo isso é um atentado contra Cristo. Olha o que os santos da igreja eles vão dizer a respeito dos bailes. São João Crisóstomo: o baile é a invenção do diabo para pescar as almas para o inferno. Santo Efrem: os bailes são as trevas dos homens, a perdição das mulheres, tristeza dos anjos e alegria dos demônios.
Os bailes são as trevas dos homens, a perdição das mulheres, tristeza dos anjos e alegria dos demônios. Santo Ambrósio, a dança é companheira inseparável dos prazeres que enervam e da volúpia que mancha. Meu Deus do céu, os caras não brincavam. Santo Agostinho, os cristãos que vão ao baile não são cristãos, mas sim pagãos. É melhor passar o domingo trabalhando do que dançando. O salão de baile é uma caverna de demônios, onde muitas moças perdem o que possuem de mais belo e precioso, a inocência e a pureza. São Francisco de Sales foge dos bailes. Porém, se não te puderes escusar de ir ao baile, dança com modéstia, dignidade e boa intenção, pois muitas e muitíssimas almas estão no inferno por terem dançado. Isso daqui, meu irmão, tem o peso de homens e mulheres. Aqui eu citei mais homens, né? Que são considerados doutores da igreja. E os seus escritos são isentos de erro. Você pode olhar para o Guilherme, ouvir esse áudio e ficar com raiva de mim. Mas esses homens, eles não foram canonizados à toa. Eles ensinaram e continuam ensinando o orbe católico com a sua doutrina. Esses homens são dignos, meu irmão, de ser coroados no céu. Nós aqui ainda estamos na luta. É melhor você ficar com pessoas que têm calibre diante da igreja de 2000 anos, que atesta eles como homens irrepreensíveis, ou você ficar com o teu eu, que talvez está ouvindo eu falar essas coisas e está falando, não, isso é exagero, isso é coisa de fanático, isso é radicalismo. Tem um sermão de São João Maria Vianney sobre a bebida. Ontem eu peguei no grupo de jovens e eu não lembrei de dar esse testemunho para eles. Porque eu fiquei impactado aqui com o nosso acampamento, quando eu conversava com os jovens, o tanto de jovem que tem problema de bebida dentro de casa, que o pai em especial é alcoólatra. O sofrimento deles, partilhando a dureza de ver o pai ali, nessa situação, as brigas, as contendas que tem por causa da bebida. São João Maria Vianney dá o testemunho de uma sociedade, de uma cidade, uma tribo pagã, aonde, para ensinar os jovens a não beber, o rei mandava que embriagasse um escravo, levasse ele como se fosse num anfiteatro fechado, como uma arena, e aí os jovens olhassem e vissem a reação de um bêbado, como ele se comporta, para que, olhando aquele comportamento animalesco, eles não procurassem a bebida. Então, até os pagãos, nesse sentido, podem nos ensinar essa sociedade hoje. E o Brasil, se eu não me engano, é o país que mais consome bebida no mundo, principalmente a cerveja. Aí você pega Levítico 10:9, Provérbios 20, zombeteira é o vinho, matinador, a cerveja, e todo que se une a esse não será sábio. A vida de João Batista, onde diz que João Batista não era para ele tocar em cerveja e nem em vinho, porque ele era consagrado a Deus desde o seu nascimento. Então, hoje, uma consagração a Deus. Se o mundo se reúne, se os demônios se reúnem e fazem essa pergunta do Evangelho, o que eles podem fazer
contra Cristo. Eles discutiam entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Nós que amamos Jesus, nós temos que discutir o que podemos fazer para honrá-lo ainda mais. Por isso que os santos, eles queriam dar tudo pelo tudo. Eu lembro de um São João da Cruz, que Jesus aparece para ele carregando a sua cruz e pergunta para ele: João, o que queres que eu faça? E João da Cruz, olhando para Cristo crucificado, João responde: dai-me a graça, Senhor, de padecer e sofrer ainda mais por amor a Ti. Os santos, eles querem amar Cristo por aqueles que não amam, adorar o Santíssimo Sacramento no altar por aqueles que não adoram. Esse é o nosso chamado neste tempo, estar unido de pensamento, de ato, aquele que nos convida a uma consagração verdadeira.